Gente, olá, que tal? Fernando Marino aqui, bem-vindos ao meu novo estúdio de gravação e a gente vai estrear ele sem fazer receita e sim, eu vou passar para vocês 10 dicas para você chegar ao bolo de sucesso infalível sempre que você fizer. E essas dicas que eu vou passar é uma reunião das coisas que eu faço toda vez que eu faço bolo e eu espero que elas ajudem vocês. E aí você vai aplicar todas essas noias e paranoias e vai brilhar, arrasar e fazer bolos bafônicos sempre. Então, sem mais, vamos trabalhar! Então vamos lá, dica número 1, mise en place e medição dos ingredientes. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer um bolo é separar todos os ingredientes, deixar tudo medidinho, pronto para você usar, para você não ter problema a hora que você estiver lá fazendo o bolo e ter que sair correndo e pegar um negócio que você esqueceu, que vai te atrapalhar. Isso é muito importante, você pega todos os ingredientes, você mede tudo, deixa porcionadinho e então começa a fazer o seu bolo. Eu passo as receitas sempre em gramagem e xícaras e colheres. Qual que é melhor? Grama com certeza. E para você medir em grama, você precisa ter uma balancinha como essa, digital de cozinha, que é maravilhosa, é minha melhor amiga, eu amo ela. Ela é incrível, não é caro. Se você gosta realmente de fazer bolo, investe em uma porque vai te ajudar muito e é muito mais rápido também na hora de separar os ingredientes, tá? Agora, se você não tem uma balancinha, eu também passo as medidas em xícaras, que também funciona legal e você consegue ter consistência, só que você precisa medir elas direitinho, tá? O primeiro vídeo que eu fiz ensina como você vai medir com consistência usando as xícaras medidoras e as colheres medidoras, tá? Então assiste lá se você tem alguma dúvida. E xícara medidora é isso daqui, tá? Ó, são as padrão, não é qualquer xícara, e colher mesma coisa, são essas daqui, ó, isso aqui é padrão. Para os ingredientes líquidos, você precisa usar copos medidores líquidos, como esses dois aqui, eles são iguais, um é de vidro e um é de plástico. O bom do de vidro é que se você vai trabalhar com algum líquido quente, isso aqui é infalível. E aí aqui você tem a medida em xícaras e as medidas em ml, tá? Lembrando que ml e grama são diferentes, eles não são iguais, você não pode misturar, tá? Se a receita pede ml, é melhor você usar copos como esses para medir os mls. Alguns líquidos básicos, como a água, leite, suco de laranja, por exemplo, eles coincidentemente têm o mesmo ml e a mesma gramagem, então tudo bem. Mas o óleo, por exemplo, se ele tá lá em ml e você vai pesar ele, vai dar errado, a receita não vai funcionar. Então mls, copos medidores, tá? Dica bafônica número 2, temperatura ambiente. Quando uma receita diz lá, manteiga em temperatura ambiente, gente, essa informação não tá lá à toa, tá? É muito importante. Por quê? Ingredientes como manteiga, ovos e outros laticínios, eles produzem uma emulsificação que criam bolsas de ar dentro da sua massa. E aí quando você leva ela ao forno, elas se expandem e deixam o seu bolo macio, fofinho e tudo de bom. Então se ingredientes como a manteiga, o ovo estão gelados, ela já não causa isso, seu bolo já sai perdendo aí. E o segundo fato é que os ingredientes em temperatura ambiente, eles se misturam mais fácil, então a sua massa fica mais homogênea, você não precisa bater tanto e o resultado final é melhor. Imagina você vai fazer um creme de manteiga, a manteiga tá gelada, seu creme vai ficar o quê? Empelotado, sinistro, nada a ver. E vale lembrar também que temperatura ambiente é uma coisa relativa. Por exemplo, o sudeste e o sul do país têm um clima completamente diferente do norte e do nordeste. E também as estações do ano, né? Então assim, temperatura ambiente, quando a gente fala, é mais ou menos 21 graus, tá? Então, por exemplo, no inverno, pra mim, dá mais trabalho e demora um pouquinho mais pra eu chegar com a minha manteiga em temperatura ambiente, porque tá mais frio. Então, ó, vou mostrar pra vocês, manteiga, temperatura ambiente é o seguinte, ó, é o ponto de pomada e eu consigo fazer aqui, ó, a marca do meu dedo, ela tá bem cremosinha, ela tá como uma pomada mesmo, mas ela não tá derretendo. A gente não quer manteiga derretida, por exemplo, para fazer o processo cremoso para iniciar um bolo, tá? Não vai funcionar legal. Então isso aqui, temperatura ambiente, ó, maravilhosa. Bom, mas como imprevistos estão sempre presentes na nossa vida, às vezes a gente esquece, às vezes simplesmente não dá tempo. Você precisa fazer o bolo e não dá para esperar a manteiguinha no tempo dela, sinistra, devagar, chegar ali na temperatura. Solução número 1, isso é uma coisa que eu faço e funciona para mim, que é o seguinte, eu pego a quantidade que eu preciso de manteiga, eu corto ela em cubos, e aí o que eu faço? Eu ligo o meu forno em temperatura máxima por 30 segundos, desligo ele, 30 segundos mesmo, só isso. Aí eu pego a minha manteiga já em cubinhos, ponho ela lá dentro e deixo ela um pouquinho lá.
e isso vai acelerar o processo de ela ir para a temperatura ambiente. Aí eu verifico como ela ficou, se precisar de mais, eu tiro a manteiga do forno, ligo mais 30 segundos, desligo e repito o processo até eu chegar numa manteiguinha assim nesse estado bom, tá? Então isso aí vai te ajudar a acelerar o processo, mas também toma um tempo. Eu faço muito isso quando tá muito frio no inverno, pra mim super funciona, mas você tem que ter cuidado, não é pra derreter a sua manteiga. Solução número 2, você pode cortá-la também em cubos, aí você vai colocar no micro-ondas, 2 segundos, tira. Mais 2 segundos e aí você vai vendo como ela fica. Só que esse processo é perigoso. Você só vai fazer ele se você tomar muito cuidado, porque pra manteiga derreter ali, ó, 2 palitos ela derrete e aí você também já não vai querer fazer isso, que vai estragar o nosso processo. Então você pode fazer isso, mas com cuidado. E agora para os ovos. Se você esqueceu de tirar ou se tá muito frio, o que eu faço? Eu pego os meus ovos gelados, coloco numa tigelinha assim ou num copão. Aí eu pego água morna, que eu esquento no micro-ondas, ou se você tiver água quente na sua pia, mais fácil ainda. E aí você pega essa água morninha gostosa e coloca e cobre assim o seu ovo. E aí você deixa ele aí, ó, de 5 a 10 minutos e acabou. Não poderia ser mais fácil, mas lembrando que para você separar claras de gemas é muito melhor se eles estiverem gelados, porque a gema ela não quebra tão facilmente. Por exemplo, imagina que você vai separar as claras para fazer um merengue. Imagina se você tá lá separando elas assim, você já deixou chegar em temperatura ambiente, a gema dá uma quebradinha e cai ali um pouco na sua clara. Aí você fala, ah não, vou tirar aqui só um pouquinho, rapidinho. Não vai ser uma ideia boa, porque as claras não podem entrar em contato com nenhuma gordura, tá? Então se isso acontece, a sua gema ela contamina as claras e aí o ideal é você começar tudo de novo, tá? Então lembra disso, se você precisar separar, é melhor que você faça isso com elas geladas e aí deixa elas ali cobertinhas com plástico filme e chegarem em temperatura ambiente. E os ovos em temperatura ambiente, eles produzem mais bolhas, que é o que a gente quer para deixar o nosso bolo fofinho, aerado, bonitinho. Pensa comigo, você já reparou que quando você pega um garfinho e bate os ovos, se eles estão em temperatura ambiente, ele gera mais espuma? O frio não tanto. Então, muito importante, gente, não está lá à toa quando você vê temperatura ambiente, tá? Falando nisso, olha, se a tigela da sua batedeira, ela for assim, ó, de vidro, você tem que tomar cuidado também, porque esse vidrão aqui, no inverno, ele vira uma pedra de gelo, tá? Então pensa só, você deixou sua manteiguinha maravilhosa em ponto de pomada, o ovinho também tá tudo certo ali, aí você taca o manteigão aqui, ó, ele começa a bater na batedeira aqui, nas paredes, ó, endurece tudo, tudo, já aconteceu comigo, eu tive que bater a manteiga com açúcar, tipo, 30 minutos pra chegar no pontinho que eu queria, isso pôr na mão, assim, tentando aquecer. Então, se for de vidro, presta atenção também, porque é um detalhe que pode te atrapalhar. Se a sua batedeira tiver, assim, a tigela de inox ou de plástico, aí não é tanto um problema, porque ela não guarda tanto aquele frio do ambiente, tá? Ingredientes como leite, se tiver gelado e você não conseguiu tirar antes, você pode pôr no micro-ondas alguns segundos para quebrar o gelo, tá tudo certo, super fácil. Só não vai deixar o leite quente, porque também aí vai começar a derreter a manteiga, não queremos isso. E iogurte e cream cheese é melhor que você tire e deixe eles bonitinhos ali e chegarem à temperatura ambiente, tá? Se não der tempo ou se tiver muito frio também, você pode usar a técnica do forno dos 30 segundos, porque essa técnica do forno é para simular um climinha mais gostoso, tá? Então pode fazer isso também. Dica bafo número 3, untar as suas formas com manteiga em ponto de pomada. Eu unto as minhas formas sempre com manteiga, você pode usar gordura vegetal também, você pode usar spray daqueles de óleo. Eu não gosto muito dessas opções, porque eu acho que a manteiga, como diria minha irmã, tem menos bruxaria e a manteiga é a rainha das gorduras, né? Sou fãzaço da manteiga, então é ela que eu uso. Mas se a manteiga tá muito gelada e você vai tentar pincelar ali e passar, ela não vai fazer aquela camada generosa, maravilhosa que a gente quer. Então já tira antes também para você poder untar com ela fofinha, gostosa. E a dica que eu dou é você usar um pincel desses de confeitaria, porque vai te facilitar muito, você não vai sujar a mão. Você pode usar papel toalha também, ou até mesmo os dedos, que vai funcionar, mas o que importa é você ter ela já cremosinha, ponto de pomada, e você passar uma camada generosa, deixar bem untado mesmo. Sem miguelação, sem pouquinho, porque a gente não quer que o bolo grude, então capricha nessa camada de manteiga. E aí, se você estiver usando uma forma redonda como essa,
ou quadrada, ou retangular, aí você vai pegar o seu papel manteiga e vai colocar dentro da sua forma. E aí ela vai estar pronta para assar. É assim que eu sempre faço bolos como esse, tá? Uma segunda opção é você agora pegar mais manteiga e pincelar a base, as laterais já vão estar untadas, e aí você colocar farinha ou cacau, se o bolo for de chocolate, pode ser também, e aí você espalhar e descartar todo o excesso. Bom, agora se a sua forma, o bolo que você for fazer, for uma forma bundt, como essa daqui, ou essas formas com furo no meio, aí elas têm essas ranhuras, esses buraquinhos, esses cantinhos todos, aí que você precisa caprichar muito mesmo, pega um pincelzão ali, manteigona em ponto de pomada, e aí você vai caprichar muito, porque esses bolos eles têm uma tendência mais forte ali de colar, e a gente fica muito triste quando isso acontece, é assim o fim do mundo quando você desenforma um bolo e ele rachou, ele quebrou porque colou na forma, tá? Então isso é muito importante, seja muito generoso com a manteiguinha em ponto de pomada, tá? Sem medo. E aí, como muitos de vocês já devem saber, você vai jogar a farinha aqui, ou até mesmo o cacau, se o bolo for de chocolate. E aí, toma teu tempo ali pra você conseguir deixar tudo assim perfeito, pra você não ter problema e não ficar triste, chateado e querer se matar, cortar os pulsos se o bolo colar na forma, e a gente não quer isso. Dica bafônica número 4, sempre peneire a sua farinha, tá? Mesmo que a receita não peça, se você for fazer um bolo, peneira a sua farinhazinha, sabe por quê? Porque ela fica ali na sacolinha, na caixinha dela, ela fica compactada, sem aeração, empelotadinha, sinistra. Então, custa nada peneirar, eu sempre peneiro a minha farinha. Mesmo quando a receita fala, não precisa peneirar, eu peneiro, sempre peneirei, vou sempre peneirar, adoro. E pra você fazer isso, o ideal é que você tenha uma peneira assim, ó, como essa que é maiorzinha. Então isso facilita muito para você peneirar, sei lá, 2 xícaras de farinha. E você põe aqui, ó, 1, 2, você já elimina o seu problema. Se você tem que fazer esse trabalho todo com isso, putz, nossa. Aí você começa a mexer, cai farinha pra fora, dificulta a sua vida. Essa peneira aqui que comprei em lojinha de 99, sabe essa lojinha baratinha? Não paguei acho que nem 5 reais nisso aqui. Vale muito a pena. Não tem uma peneira grande? Compra uma peneira grande, porque se você gosta de fazer bolo, você vai usar isso aqui muito pro resto da sua vida. Então invista numa peneirinha minimamente grande para você eliminar o seu problema e conseguir peneirar a sua farinha sempre.